Fala galera, eu sou o Tantan da Bolsa e uma coisa que você possa estar se perguntando: quais os impactos das eleições nos Estados Unidos em relação aos meus investimentos? Mas antes disso, vamos contextualizar o cenário, tá bom? Diferente das eleições aqui no Brasil, nos Estados Unidos, os eleitores eles não irão votar diretamente em Trump ou em Biden, mas sim nos membros do chamado colégio eleitoral. Pois é o colégio eleitoral, na verdade, quem elege o presidente de fato. E cada estado ele tem um certo número de delegados, pois varia basicamente de estado para estado por conta da sua população. Então por isso que tem uma diferença, tá bom? E hoje ao todo são 538 delegados que vão votar em todo o país. E o candidato à presidência precisaria basicamente da maioria desses votos, ou seja, 270 ou mais votos para se eleger de fato como presidente. E na maioria dos estados, aquele quem ganha no voto popular fica com os votos de todos os delegados. Mas também pode ocorrer de alguém receber menos votos populares, mas ainda assim ter aquele voto do colégio eleitoral. E aí sim ele se torna um presidente de fato. Isso ocorreu, por exemplo, na última eleição de Trump contra Hillary, lá em 2016. E também ocorreu em 2000, na disputa de George Bush e Al Gore. Isso foi muito corriqueiro nessas últimas duas eleições ali, 2016 e 2000. Mas falando em relação às últimas pesquisas, existe uma projeção de ganho por parte do Biden no voto popular. Mas lembrando que até mesmo a Hillary ela havia ganho no voto popular contra Trump lá em 2016. E em relação aos estados-chaves, na verdade, o principal é a Flórida, que estaria dando um empate técnico até o momento, tá bom? Porém, os republicanos eles têm vencido majoritariamente no estado da Flórida. E sabemos que se não fosse por conta da pandemia, Trump facilmente ganharia as eleições. Pois a economia ela está indo bem, isso é muito favorável, isso na verdade acaba sendo o principal fator para o norte-americano. Já com a vitória de Biden, ele deixou claro que adotará medidas muito mais parecidas com a da União Europeia, ou seja, em relação a um possível lockdown novamente. E sabemos que basicamente no curto prazo isso terá um impacto não muito bem visto. Porém, Biden ele já propõe novos gastos fiscais expansivos e a economia voltaria mais rápida em pleno emprego do que a gestão atual de Trump. Mas afinal, e como ficam os investimentos de fato? É bem provável que os investidores estejam muito mais atentos às eleições lá nos Estados Unidos do que às eleições aqui no Brasil. Na verdade, o que acontece com a maior economia do mundo provavelmente afetará o seu dia, ou seja, a sua vida. E sabemos que essas incertezas são muito comuns em ano eleitoral, até porque nossa democracia ela é jovem e tem um histórico de instabilidade. E aí que fica a pergunta, as eleições são um risco para os meus investimentos? Vamos dar um passo atrás, Essas incertezas e instabilidades fizeram com que, por exemplo, tivéssemos o congelamento dos preços na era Sarney, no Brasil, o confisco das poupanças durante a era Collor, tivemos também a flutuação do câmbio na desvalorização histórica do real frente ao dólar, na qual ficou ali a relação de 1 para 1. Ou seja, o Brasil tem histórico de intervenção econômica em troca de poderes, isso já é muito corriqueiro. Mas e nos Estados Unidos, de fato? Bem, diferente do que acontece no Brasil, a política norte-americana tende a não se correlacionar no mercado de ações. Ainda mais quando olhamos, na verdade, no longo prazo. Isso é fato, tá? Isso é fato. E nesse gráfico aqui dá para ver que muda presidente, muda partido e você percebe que há um padrão histórico: o crescimento do mercado americano. Como diria Warren Buffett, nunca aposte contra a América.